Todos sabem que comer uma simples maçã quando a DI está numa fase ativa pode ser problemático. Em certas fases da doença inflamatória do intestino, a proibição de certos alimentos é uma realidade e, noutras fases, é importante diversificar a alimentação. Seja como for, nos últimos tempos tem ganho peso a introdução dos suplementos alimentares na dieta das pessoas com DI e, juntamente com a esperança, surgem também muitas dúvidas. Motivo mais do que suficiente para o nosso programa de hoje. A causa da DI pode não ser a alimentação, mas tudo o que comemos passa pelo nosso intestino. Quando as dores, as diarreias e os vómitos aparecem, pensamos logo o que foi que eu comi. E quando estamos em remissão, sabemos que devemos fazer uma alimentação saudável e equilibrada. Mas atenção, será que em qualquer destas situações o teu organismo está a receber os nutrientes de que precisa? Será que os suplementos alimentares podem dar uma ajuda? Saiba as respostas já a seguir. Professora Catarina Sousa Guerreiro, muito obrigada por ter aceitado o convite do canal APDI para estar connosco neste programa. Ainda por cima para falarmos de nutrição, de DI e de carências nutricionais, portanto um trio que promete. O que é que se passa neste contexto destas coisas todas juntas? Então, estes doentes com DI, na verdade, correm um risco grande de ter algumas carências nutricionais, porque ao estarmos a falar do trato gastrointestinal, e é nesse trato gastrointestinal que acontece muita absorção dos nossos nutrientes, é normal, se um doente tem um intestino mais curto, tem a mucosa intestinal inflamada, que os nutrientes não sejam tão bem absorvidos. E, portanto, sim, é provável que hajam alguns, são um tipo de doentes em que é mais provável que existam algumas carências nutricionais. Se juntarmos a isto o facto dos doentes muitas vezes terem receio de se alimentarem, de comerem determinados alimentos com consequências, ou de vir a ter diarreia, ou de ter mais dores abdominais, ainda faz com que as carências nutricionais ainda fiquem um bocadinho mais acentuadas. Portanto, esta junção de fatores leva-nos aqui doentes. E como é que nós podemos saber se estamos em déficit ou não? Porque muitas vezes essa parte não é acompanhada, digamos assim. As guidelines dizem que nós devíamos monitorizar os micronutrientes e, portanto, fazer análises, pelo menos uma vez por ano, para alguns nutrientes, para se testar o quanto é que o nosso organismo está realmente a absorver alguns nutrientes. Quais são as análises que devíamos fazer com mais As análises que mais frequentemente são feitas é o ácido fólico, é o ferro, a vitamina D, essas são de alguma... O ferro e o ácido fólico mais frequente, a vitamina D, alguns doentes têm essas análises pedidas ou não, mas eu diria que até a recomendação existe para que, de uma forma pontual, se vá monitorizando, e enquanto nutricionista parece-me importante, que nutrientes como o zinco, como o magnésio, possam ser avaliados uma vez por ano para perceber se aquele padrão alimentar está a ser suficiente, se aquela absorção está a acontecer. E quando isso não acontece, o que é que se faz a partir daí? Portanto, fazemos essas análises e esses nutrientes não estão lá, estão baixos. A partir daqui, que opções é que temos? Temos duas opções. Eu diria que a primeira é monitorizarmos bem, e aí a importância do nutricionista, não é? Monitorizarmos com o doente o que é que ele está a comer, não é? Porque não faz sentido nós irmos suplementar e o doente ir à procura de alternativas nas farmácias, nas ervanárias, quando nem sequer do ponto de vista alimentar está a fazer um bom padrão alimentar. E, portanto, o primeiro ponto é esse. Muito bem, não consigo, por via alimentar, ter as doses necessárias, a minha capacidade absortiva é baixa, não consigo, e muitas vezes a suplementação, por via oral ou outro tipo, pode ser necessária. Vamos entrar agora então nessa parte dos suplementos, que isso é que é importante. Que género de suplementos é que existem, de facto, para resolver estes déficits que a doença nos dá? A doença inflamatória do intestino, é dessa que estamos a falar aqui, e que de facto podem ser uma mais-valia no contexto do nosso dia-a-dia e da nossa vida. É importante nós distinguirmos um bocadinho os suplementos, o que é isto de suplementos. Quando eu falo de um suplemento em que, enfim, os doentes saberão do que falo, a garrafinha que tem proteínas, hidratos de carbono, gorduras, então eu estou aqui a falar de um suplemento nutricional. Quando eu falo de um suplemento, eu detecto que tenho carência em vitamina C. Quando eu preciso de ferro, de uma forma isolada, então aquilo que nós chamamos são suplementos alimentares. Obviamente que os suplementos, neste caso, os nutricionais, são determinantes
para aquilo que é um doente com mais desnutrição, em que precisa de mais proteína e, portanto, esses serão obviamente necessários nesse contexto. Os outros, e eu acho que é aí que nós estamos aqui um bocadinho a falar, a vitamina C, os probióticos, as curcumas, enfim, esse tipo de suplementos são suplementos alimentares que devem ser administrados quando há carências nutricionais, mas nós hoje conhecemos a nutrição não só por via, ou melhor, damos a importância à nutrição não só por aquilo que é o veículo para cobrir as nossas necessidades. Se eu não tenho ferro, eu tenho que ter um nutriente, tenho que consumir, tenho que suplementar com ferro, mas nós hoje, e isto nas DIs tem sido muito estudado, reconhecemos que os nutrientes, os alimentos, podem ter um papel fisiológico para a doença. E isto faz-nos pensar em suplementos como os probióticos, os prebióticos, que não surgem aqui para cobrir necessidades nutricionais, mas sim com um efeito fisiológico para a própria doença. Ora bem, e agora falou em probióticos e prebióticos, e lá em casa, se calhar, muita gente estará a perguntar qual é a diferença entre uns e outros, onde é que entram os prebióticos e os probióticos. Muito bem, então nós hoje cada vez mais sabemos que a nossa microbiota intestinal é um órgão que parece ter implicações em muitas doenças, nomeadamente nas digestivas, nomeadamente nas doenças inflamatórias. E essa microbiota tem muitos compostos lá dentro, nomeadamente muitas bactérias. Então, milhões de bactérias. Milhões e milhões de bactérias. Aquilo que nós sabemos é que nas DIs as boas e as más estão um bocadinho desreguladas em termos de quantidade e de estirpes, mas aquilo que nós sabemos é que então os probióticos são bactérias vivas, portanto nós damos aos doentes, aos indivíduos, bactérias vivas. Os prebióticos são os substratos dessas bactérias vivas. Para eles crescerem e alimentarem, precisam aqui de alguns do seu alimento, que são os prebióticos, que nós encontramos, por exemplo, em alguns alimentos, a cebola, o mel, enfim, alguns desses são prebióticos. Os probióticos, aí já, normalmente, probióticos, falamos em suplementos... Mesmo não por via alimentar. Claro que há alimentos com propriedades probióticas, mas neste contexto não. Neste contexto não é isso. Agora, o que acontece muito é que o doente com DI dizem-lhe toma um suplemento que isso vais melhorar e não sei o quê. E muitas vezes, sem ir ao nutricionista, sem conversar com o gastroenterologista, vai à farmácia, vai muitas vezes, o que é pior ainda, à ervanária, compra, pergunta o que é e toma qualquer coisa. Isto é um erro. É um erro. Primeiro, estes suplementos alimentares não têm um enquadramento legal nenhum, portanto, nós não sabemos exatamente o que está dentro daquele suplemento, não há nenhuma entidade a confiscar e a conferir. Ainda no outro dia estava com um doente com colite ulcerosa e estávamos a discutir o interesse, por exemplo, da curcumina, porque há estudos muito interessantes agora com a curcumina. E estávamos a fazer um bocadinho o enquadramento do que é que existe ou não, e a verdade é que o doente depois foi para casa e foi tentar ver, e às tantas tinha alguma literacia e começou a perceber, isto não é real, não pode ser real o que está dentro deste suplemento. Porque a quantidade, se é aquilo que eles estão aqui a dizer, o suplemento não podia pesar esta quantidade, teria que pesar 1 quilo, se fosse. Portanto, há muita informação que não é verídica dentro da gama dos suplementos e, portanto, é importante o doente perceber qual é o teórico benefício, em que doses, em que a fórmula que deve ser administrada. Quem é que o pode ajudar aí? É o nutricionista? É suposto que o médico tenha algum conhecimento, mas eu também percebo que o médico tem muitas outras. Portanto, o nutricionista tem que estar, um nutricionista, cada vez mais nós nutricionistas, uns trabalham mais a área da obesidade, outros trabalham a área da gastro, outros trabalham a área da oncologia, temos que saber que tipo de suplementos é que faz sentido para cada doença. E os probióticos é um exemplo muito clássico. Os probióticos, as estirpes que estão dentro de um probiótico podem ter um teórico efeito em N situações. Eu, quando estou a pensar a dar a um doente um probiótico para o síndrome do intestino irritável, é completamente diferente para aquele indivíduo que tem infecções do trato urinário. Não é? E, portanto, dizer vá à farmácia e compra um probiótico é nada. É nada. É zero. Pronto. Pode até ter efeito negativo, não é? E isso nos suplementos muitas vezes é a conversa do natural, não é? É natural. É natural, mas a metabolização de algumas substâncias naturais partilham, por exemplo, de enzimas que o fígado, por exemplo, lança para metabolizar antibióticos, medicamentos. E, portanto, se eu estou ali a pôr um suplemento teoricamente natural, mas que precisa das mesmas enzimas, pode haver aqui claramente um choque de interação que pode ter efeitos negativos também. No tratamento da outra entidade, enfim. Claro. Em todo o caso,
E agora, cientificamente, há de facto suplementos que são comprovadamente válidos para a doença inflamatória intestinal. Cada caso é um caso, cada doente tem umas necessidades que o outro não tem. Como é que é, professora? Então, a verdade é que quando nós olhamos para as guidelines, dão-nos uma certa esperança que alguns suplementos realmente possam ter aqui um efeito mais evidente, mas eu diria que se eu tivesse que enumerar, eu colocaria os ômega 3, colocaria os probióticos, colocaria a vitamina D e, eventualmente, aqui na colite ulcerosa, aqui a questão da curcumina como os mais prováveis, em que a evidência está mais próxima. Se me pergunta, há evidência de grau A para suplementar? Não. Pois. Ponto. Ainda há muito trabalho a fazer, então. Sim, claro que estamos a falar de situações muito distintas. Primeiro o Crohn e depois a colite. Depois, estamos em fase de remissão ou estamos em fase de ativa da doença? Portanto, isto dificulta também a qualidade dos estudos, porque se nós, às tantas, está ali muita informação, as variáveis são muitas, fica difícil tirarmos conclusões. Okay. Agora, uma coisa também eu digo muitas vezes aos meus doentes, é muito difícil, mesmo uma pessoa que não tenha uma DI, ter o consumo de ômega 3 por via oral que cumpra as DRIs. Pois. Um doente que tem uma doença... Só o salmão não chega, não é? Só o salmão não chega, não é? E, portanto, é muito provável que nós necessitemos de uma suplementação, mesmo aqueles que não têm DI, para aqueles que têm uma DI. Há resultados interessantes, não há uma evidência, mas eventualmente... Estamos num caminho, a investigação científica está num caminho interessante a esse nível? Eu sou suspeita, mas... Não, tudo bem, mas pode haver alturas em que sim e alturas em que não, eu sou suspeita. No caso das doenças dos ômega 3, eu acho que nós tivemos um grande boom e depois tivemos 2 grandes estudos muito fortes a dizerem-nos não, afinal não. Não é isto. E tanto ficámos um bocadito... Há pequenos estudos interessantes, mas vão surgindo cada vez mais. A vitamina D está num ponto bom, a curcuma está num ponto bom, pois. Enfim, há aqui muita matéria. Há ainda muito para saber, mas... Agora, eu acho mesmo que um doente se deve sentir seguro com uma consulta de nutrição, porque muitas vezes vão à gastroenterologista e diz como o que quiser, vá experimentando. E eu acho que o aconselhamento não precisam de fazer imensas consultas, mas pelo menos uma orientação. Uma outra. E que vão sabendo o que é que há de novidades, o que é que é evidente, o que é que já a ciência me diz. É muito interessante isso que diz. De vez em quando ir lá e saber, etc., para ter a noção exata daquilo que está a acontecer, porque nós cá fora não temos. E, portanto, as coisas não vêm cá para fora da mesma maneira que chegam até vocês. É natural. Isto é caro. Os suplementos são caros. E há quem diga, e a APDI também defende isso, que devia haver aqui um apoio, digamos assim, estatal a este nível. Concorda com esta pretensão? Assino por baixo. Assina por baixo. Estamos a falar da comparticipação dos tais suplementos nutricionais, portanto, aqueles suplementos em que temos um conjunto grande de nutrientes. E sim, nós estamos atrasados face ao todo o resto do mundo nesta comparticipação. Existe aqui e a APDI tem feito, juntamente com a Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica, com a Ordem dos Nutricionistas, tem havido aqui um esforço junto das entidades competentes para tal, para que a comparticipação aconteça, e eu acho que nós estamos muito próximos. Acho que sim. É uma boa notícia. Professora, muito obrigada pela sua presença, foi um gosto recebê-la. Obrigada. E espero que em breve volte aqui para nos dizer que, de facto, as boas notícias foram alcançadas. Muito obrigada. Obrigada. Para o jantar, vamos ter peixe grelhado, legumes e para a sobremesa fruta. Parece um menu saudável para toda a gente, só que não é. Em determinadas situações de DI, nós só poderemos comer o peixe. Os suplementos alimentares podem compensar as nossas carências nutricionais para que a nossa microbiota intestinal fique mais saudável. Mas antes da decisão, fale com o seu nutricionista. Ele vai saber indicar-lhe quais os suplementos alimentares mais indicados para quem tem DI. E em caso de dúvida, fale com a APDI. Estamos cá para isso.